Fala, duelistas! No vídeo de hoje veremos o duelo entre o Weevil e Yami, que foi apresentado em 2 episódios e 4 capítulos no mangá, mas iremos cobrir todo esse material em um vídeo. Então sem mais delongas, e bora pra análise! Episódio 4, Combo Sector, capítulo 65. Vamos começar o duelo. O anime inicia com o momento da chegada dos duelistas e mostra o navio atracando ao porto. Enquanto no mangá, Takahashi aproveita para dar mais detalhes sobre a ilha, como as dimensões e o fato de que a localização dessa ilha ser de conhecimento único e exclusivo de Pegasus e seus subordinados. O anime acrescenta uma cena extra, onde no desembarque Tristan se preocupa caso descubram que ele e Teia não sejam duelistas, mas Teia diz que eles não iriam revistar o pessoal novamente, então era só agir naturalmente. É claro que ele começou a andar de forma muito suspeita. Percebendo o nervosismo, um dos guardas o aborda, mas apenas para tirar a atenção sobre ele, dizendo que estavam ali como convidados, não era para se preocupar. Depois de trocar a cueca, Tristan afirma que quase teve um infarto, e Teia nunca imaginou que ele fosse do tipo tímido. Então Joey dá um espirro. Então no anime, Yugizinho se desculpa, pois ele havia ido atrás das cartas do Exódio em alto mar. Já no mangá, Yami está no controle desde antes do navio aportar. Joey se mostra bem puto pelo que o Weevil fez ao se livrar de Exódio, e Yami já está no veneno para começar o duelo contra o Weevil. Enfim, um dos capangas de Pegasus orienta os duelistas a seguirem para o anúncio oficial de abertura, em frente ao castelo. E assim, todos os duelistas e a turminha vão como sugestionados. No anime, ocorre uma nova expansão, onde, de novo, Teia vê Bakura, que estava no meio da mata. E quando fala com o pessoal, Bakura havia se escondido. Já no mangá, Bakura está o tempo todo com a turminha, como deveria de ser. E o diálogo aqui no mangá é como o Pegasus é diferenciado, e o bicho tem até um castelo. No anime, antes do Pegasus iniciar seu discurso, é mostrado os desafiantes com maior destaque, como Rex, Weevil, Kaijiki Hyota, ou Mako Tsunami, que no anime ficou em terceiro lugar no campeonato, que Rex e Weevil foram finalistas. E claro, o pessoal começa a cochichar a respeito daquele que derrotou o Carp, Yugi Muto. E na chegada de Pegasus, vemos um flashback de quando é retirado a alma do vovô Muto. Enfim, Pegasus abre o evento, dando as boas-vindas aos participantes, e começa a explicar as regras. O anime teve o cuidado de especificar que seriam 2.000 pontos de vida e que não poderiam realizar ataques diretos, e que esperava que os participantes tivessem montado o baralho mais poderoso possível. No mangá, Pegasus autoriza a troca de cartas entre duelistas, então prossegue explicando que a luva continha 10 espaços. Cada duelista começou com 2 estrelas, e que os duelos iriam apostar justamente elas, ou seja, as estrelas eram a vida do duelista. Yugi no anime e Yami no mangá refletem que, por possuírem apenas uma estrela, eles tinham como obrigação vencer o primeiro duelo. Pegasus prossegue e explica que os duelos poderiam ocorrer por toda a ilha, mas apenas os duelistas que juntarem 10 estrelas iriam ter a chance de entrar no castelo e lutar pelo prêmio. No mangá, Yami começa a pensar do porquê precisar de uma ilha inteira para jogar monstros de duelo, e se lembra que o Weevil havia comentado de novas regras, e começa a juntar os pontos, que essa seria uma nova modalidade de duelo. Pegasus continua explicando que todos os participantes teriam 48 horas para juntar as 10 estrelas. Caso contrário, ao final desse tempo, os duelistas seriam despachados de volta ao navio, para retornarem à cidade. E com isso, deseja sorte aos participantes e se retira. No mangá, o evento iria começar oficialmente após 1 hora da finalização do discurso. O anime acrescenta uma cena onde Joey pede desculpas a Yugi, pois ambos agora estavam em desvantagem, mas Yugi apenas diz que acredita na vitória de Joey. Teia diz que ele tem que se esforçar por sua irmãzinha, e Tristan irá torcer por ambos. E assim seria a hora do duelo. No mangá já temos o avanço dessa 1 hora, e pelo que parece, o pessoal aproveitou para observar o ambiente. Bakura comenta que a ilha é tão pacífica, nem parece um lugar mais adequado para duelos. E o pessoal encontra uns duelistas parados, e acham que eles pensam o mesmo. Joey avista uma placa que indica um caminho para a floresta e um lago. Yami diz que vai para a floresta, pois o Weevil se dirige até lá, e vão caminhando selva adentro, até que o Weevil chama Yugi para um duelo. Já no anime, o evento oficialmente começa, e Joey pergunta quais são os planos de Yugi. Então ele comenta que queria enfrentar o Weevil primeiro. E em frente à floresta, o Weevil aparece e chama a atenção de Yugi, e sai correndo em direção à floresta dentro. No meio do caminho, o pessoal percebe que havia muitos insetos no ambiente, e nesse momento, Yugi começa a ligar os pontos que isso poderia ter a ver com as novas regras. Após uma longa corrida, o Weevil para em um campo mais aberto, e desafia Yugi para um duelo. Nisso, Yugi se relembra de perder o Exódio, e enfim cede lugar para que Yami duela. Em ambas as obras, Yami elogia o Weevil pela coragem de desafiá-lo, e o Weevil responde que, após derrotá-lo, os demais duelistas seriam fáceis. E com isso, o Weevil no anime fala do standby, e a plataforma surge do solo, enquanto no mangá ele apenas diz que existe uma cabine ali nas proximidades, e caminha até ela. No momento que se acomodam na plataforma e cabine de duelo, começam a falar a respeito da quantidade de estrelas que seriam apostadas. E como Yami só tinha uma, o Weevil irá igualar a aposta, com uma estrela. Mas então, Yami diz que ele deveria apostar 2. No mangá, o Weevil dá uma zoada, perguntando se ele já tinha perdido um duelo. E aqui no mangá, para igualar a aposta, Yami aposta sua vida, literalmente. Enquanto no anime, eles
eles usaram uma boa sacada, onde Yami também iria apostar sua vida, como duelista, e no caso, ele oferece o baralho. O Evil se satisfaz com a proposta, e no anime, ele até comenta que se soubesse nem teria se livrado do Exódio. E enfim, o duelo iria começar. Alguns duelistas que estavam por perto reconhecem o Evil e Yugi, e começam a se aproximar para ver o duelo. No anime, o pessoal até conhece o Evil, mas se perguntam quem era o outro duelista. Então, o anime expande essa cena com Joey apresentando o Yugi como uma pessoa que derrotou o Kaiba, e que era seu melhor amigo, enquanto Tristan e Té eram amigos íntimos. Enfim, a primeira jogada é mostrada. Killer Needle deu o Evil contra o cemitério de mamutes de Yami. Ambos possuem o mesmo ponto de ataque, que resultaria no empate. Mas ao batalhar, o mamute de Yami é destruído primeiro, e nesse momento, o Evil revela que Yami foi muito ingênuo em não ter reparado que os arredores do campo eram uma floresta, e que ele deveria prestar atenção que o campo reproduzido tanto na área quanto na mesa era predominantemente floresta, e isso fortalecia seus monstros, do tipo inseto, e revela que Pegasus tinha lhe falado a respeito das novas regras, e claro que Yugi tinha previsto isso anteriormente, e pede para o Evil olhar seu monstro, e por algum motivo só é destruído agora, para intensificar esse momento de drama. O campo era majoritariamente feito de floresta, e 20% desse terreno era de deserto, onde seu mamute se fortalece, e com isso o resultado foi um empate, e assim Yami revela que tinha entendido essa regra assim que colocou os pés nessa ilha. O mangá encerra o capítulo aqui, com essa tirada do Yami. Capítulo 66, a armadilha. Em ambas as obras, Yami detalha seu raciocínio, onde a ilha deveria possuir mini biomas, nos quais iriam favorecer cada tipo de criatura, mas no mangá detalha melhor quais os tipos são favorecidos em cada atributo e bioma. Então, o Evil no anime parabeniza Yami por ter pensado nisso por si só, mas no mangá ele fica chocado que tenha pegado a primeira regra tão rápido. Mas o aumento de 30% de força do campo não era a única regra, e com isso a jogada prossegue, com o Evil invocando o Besouro Hércules de 5 estrelas, que recebe o incremento do campo. Como Yami não possui cartas que se favorecem do deserto, ele partiu para um combo, fortificando a fera mística com o chifre do unicórnio, e parte para a batalha. No mangá, a fera do Yami não ataca, e assim é destruído pelo besouro de Will. Então Yami descobre a segunda regra, onde aqui no mangá, a força essa também dá a iniciativa de ataque, e por isso o besouro, mesmo tendo menor ataque, conseguiu destruir o monstro de Yami. E vale relembrar que vimos no filme da Toei, onde o que determinava se o monstro era destruído era quando os pontos de ataque eram maior que os pontos de defesa de um monstro. Já no anime, eles modificaram essa regra, onde o monstro que ganha a força essa de campo ignora o poder mágico vindo de magias, mas precisamente ignora o boost de ataque para cartas de equipamento, e com isso Yami perderia pontos de vida pela diferença dos ataques, assim ficando com 1350 pontos de vida. Yami conclui que cartas tipo insetos são muito frágeis, mas esse campo os tornavam feras formidáveis. No anime, esse comentário é feito por Joey, Té e Tristan. Em seguida, Bakura afirma que Yugi ainda possuía uma estratégia guardada, e assim, como Yami não conseguia uma carta que iria aproveitar a força de campo, ele joga o monstro na defensiva. Sendo assim, o Evil começa a combar e fortificar seus insetos, invocando o inseto básico e equipando com 2 equipamentos no anime, enquanto no mangá, o Evil usa apenas um equipamento. Mas a força extra de campo estacou e foi ativada na invocação do inseto básico e quando foi usado a magia de equipamento. Vale ressaltar que, dessa vez, a carta de equipamento não possui estrelas, como da última vez. Yami se lembra que esse foi o combo que deu o campeonato para o Evil, e assim seu monstro defensivo foi destruído. Yami, sem escolhas, novamente coloca o monstro em modo de defesa. Na vez de Evil, ele apenas seta uma carta virada para baixo. O comentário de Yami feito no mangá é atribuído novamente no anime a Joey, onde imagina que seja uma carta armadilha. E o Evil pensa que, no momento que o monstro do Yami declarar ataque, ele seria destruído. E com isso começa a formar um exército de monstros insetos. Enquanto isso, Yami vai setando monstros em defesa, e acaba setando uma carta virada para baixo. Já o anime, essa jogada é mais nítida, e o Evil até especula que seja um bluff. Nesse momento no mangá, Yami invoca virado para cima em modo de defesa o Mago Negro, para incentivar o Evil a atacar. Enquanto no anime, ele invoca virado para baixo, e com isso, o Evil acredita que seu combo havia lhe garantido a vitória, e parte para a ofensiva. E nesse momento, Yami ativa a carta armadilha, por seu espelho, e com isso acabou destruindo todos os monstros em posição de ataque, e ainda aplicou o dano da diferença de seus ataques, dizimando seus pontos de vida. O Evil que no anime ficou com 555, enquanto no mangá ele ficou com 450 pontos. O capítulo do mangá e anime se encerra com um comentário de Yami, que afirma que o Evil tinha se tornado campeão apenas por sorte, e como ele deveria ser provavelmente o duelista mais fraco da ilha. Avançando para o episódio 5, Grande Mariposa Perfeitamente Suprema. Capítulo 67, A Grande Mariposa Suprema. O capítulo do mangá, mais uma vez, Yami aproveita para insultar seu adversário, e aqui o Evil aparenta estar surpreso com legitimidade, enquanto no anime ele fica mais contido, e a turminha vai à loucura com a reviravolta feita por Yami. E nesse momento, Mai aparece e elogia a reviravolta, mas ela, como um duelista, sabe que tudo pode mudar em um turno. E é engraçado que, no mangá, apenas Tristan e Joey mostram uma atração grande a Mai. Bakura sempre se mantém neutro, e a cena é a mesma em ambas as obras, tirando que no anime, Bakura não está presente. Tenha mostra um grande ciúme pela forma que Mai se refere a Yami, e no anime, ela tenta retrucar
machucar. Mas Mai relembra que o Weevil é o atual campeão japonês e que ele era um grande estrategista. Nesse momento, Tristan e Joey concordam plenamente, e isso enfurece Té ainda mais. Joey explica que acredita na vitória de Yugi, mas ele não poderia abaixar a guarda, enquanto Té gostaria de ver Yugi passando a carreta no duelo contra Mai, enquanto Mai aprecia o duelo para descobrir mais das habilidades de Yugi, e o duelo retorna, com o Weevil no mangá dando uma zoada na cabeleira de Yami, enquanto Yami retruca dizendo para responder com as cartas e parar de papo. Mas o Weevil realmente ainda tinha seu trunfo final guardado na manga, mas precisava deixar o campo devidamente preparado. No mangá, Yami novamente aproveita para abalar o psicológico de Weevil, dizendo que ele deveria summonar mais monstros no campo, e então Weevil prossegue jogando a larva de mariposa em modo de defesa virado para cima no mangá, e no anime ela estava setado para baixo. Yami pensa a respeito e entende que ele havia preparado uma armadilha que poderia devastar seus monstros e pontos de vida, e com isso ele utiliza a recuperação de monstros e retorna os monstros em campo à mão, e reembaralha as cartas ao deck, e saca uma nova mão com 5 cartas, e com isso utiliza Caribou como sacrifício, o posicionando em modo de ataque, o que faz ativar o efeito da armadilha, que o destrói e aplica o ataque do monstro como prejuízo aos pontos de vida. Yami agora fica com 1050 pontos de vida. No mangá, Yami invoca o Castor Guerreiro, enquanto no anime ele já tinha utilizado Normal Summon para o Caribou, o que faz com que ele passe o turno. Então o Weevil revela que era justamente o que ele queria fazer, era deixar o campo livre para poder executar o seu combo. E já adiantando, o Weevil mais à frente irá explicar que para poder jogar o Kazuo, ele não poderia ter mais nenhuma outra carta em campo, pelos próximos 5 turnos. Essa é a razão dele ter usado sua armadilha no bicho fraco de Yami. E já aproveitando para explicar a jogada, é aquilo que eu já falei nos episódios anteriores. O torneio do Reino dos Duelistas já estava praticamente finalizado quando a Konami lançou seu card game. E claro que, para a animação não ficar tão divergente, ela teve que abrir mão de algumas regras pré-estabelecidas em seu card game. E vemos isso acontecer durante todas as adaptações spin-off de Yu-Gi-Oh!, onde uma carta é bem mais forte no anime, quando chega no mundo real, ela foi nerfada de alguma forma. Mas voltando, o Weevil no anime faz um flip summon da larva Moth, e em seguida equipa o Kazuo de evolução nele, e durante os próximos 5 turnos, a larva de mariposa iria se desenvolver até se tornar a grande mariposa perfeita. E o Kazuo iria ser bem difícil de derrubar, pois sua defesa era alta, e ainda recebia um boost da força de campo, assim se tornando uma muralha de 2600 pontos de defesa. No mangá, Yugi faz sua compra e invoca Gaia, enquanto no anime ele já estava com ele na mão, e por algum motivo bizarro, Yami ordena o ataque, e com isso perde 300 pontos de vida, ficando agora com 750. E só agora Yami se toca dessa jogada, mas sabe que ninguém tinha conseguido antes derrotar esse combo de Weevil. No anime, ela fala abertamente para a turminha escutar. Yami não possui cartas que possam destruir o Kazuo, então invoca o Castor Guerreiro em modo de defesa, e passa sua vez. Nesse momento, em ambas as obras, o Weevil explica que, enquanto o Kazuo estiver em jogo, ele não pode setar mais nenhuma outra carta em campo. Ele passa sua vez, e agora apenas 2 turnos para ele finalizar esse combo. Joey no anime grita que não veio de tão longe para ver ele ser derrotado, e diz que ele precisava de mais fogo nesse duelo. No mangá, Joey é mais direto, dizendo que eles vieram para conseguir obter todas as glórias do torneio, e que ele precisava fazer algo, nem que seja incendiar toda essa floresta. Mas diz que essa torcida não iria salvá-lo, quando de repente Yami esboça um sorriso, que queria dizer que encontrou uma solução. E o anime se estende, dizendo que Mai não entende o poder da amizade, e Mai fica curiosa para ver qual seria essa suposta resposta. Yami invoca a maldição do dragão, e em conjunto com a carta mágica Terra em Chamas, ele destrói o campo, enquanto o Weevil resmunga que esse ataque não iria adiantar nada. Então Yami explica que seu ataque era focado em destruir o campo, fazendo o Kazuo perder a força extra de campo, e enfim, iria conseguir atacar com Gaia Cavaleiro Feroz, que consegue destruir o Kazuo, mas como 4 turnos havia se passado, foi o suficiente para conseguir trazer a grande mariposa. Yugi fica animado com a reviravolta, e o capítulo do mangá se encerra aqui. Capítulo 68, Demon Lightning. Yami pensa que conseguiu parar a forma suprema, mas ainda teria que lidar com esse monstro poderoso. Mai percebe que Yami estava encurralado novamente, e com a vantagem, o Weevil pergunta por que Yami havia ficado sério. A mariposa havia comido sua língua? Yami responde que estava pensando na forma de lidar com esse mosquitão. O Weevil então comanda o ataque, e como o jogo de duelo contém mais elementos de RPG, monstros voadores tinham vantagem em atacar monstros terrestres, e apenas seres voadores poderiam contra-atacá-los. E a maldição do dragão não tinha pontos de ataque suficiente para destruí-lo, e com isso, o ataque iria ser focado em Gaia. Yami no mangá compra a carta Polimerização, e ativa ela no meio da batalha. No anime, a carta estava em sua mão, e também joga durante a fase de batalha, e assim consegue invocar Gaia, o Cavaleiro do Dragão. No anime, fica entendido que era um efeito da mariposa poder atacar todos os monstros terrestres em campo. E não só isso, os esporos liberados pela mariposa enfraqueciam o ataque dos monstros inimigos, e com isso, o monstro que antes rivalizava em ataque com a mariposa estava se tornando mais fraco. Em ambas as obras, Yami faz a compra
compra e consegue sacar a carta mágica Névoa Mágica, que com uma chuva dissipa o veneno liberado pela grande mariposa. Mas mesmo assim já era tarde, pois Gaia havia perdido 500 pontos de ataque. E na vez de Weevil, ele ataca dizimando os pontos do Yami, que no mangá fica com 100 pontos, enquanto no anime ele fica com 50. O anime aproveita para expandir a cena, onde Mai afirma que Yugi perdeu, mas a turminha não iria desistir e sabe que Yugi iria vencer. Joey diz que existe uma forma, mas quando é questionado, ele diz que alguém como ele que chegou nas oitavas de finais não poderia saber qual carta seria. Mai continua dizendo que seu oponente era forte demais, então Tristan chama atenção, pois Yugi estava rindo. No mangá, o Weevil está cantando vitória, enquanto Yugi estava rindo, e enfim Yami revela seu plano, onde Gaia havia sido apenas uma isca, e que sua vitória viria com a invocação do Rei Caveira. O Weevil então acha que foi apenas um blefe, já que o ataque do Rei Caveira era menor. Yami prossegue dizendo que não utilizou a carta de névoa mágica à toa, já que o Rei Caveira utiliza o elemento relâmpago como forma de ataque. Logo, com a mariposa encharcada iria conduzir mais eletricidade, e com isso o Rei Caveira ganha um boost de 1000 pontos de ataque no anime e no mangá 600, que é o suficiente para tostar completamente a criatura de Weevil e acabar com seus pontos de vida, fazendo Yami vencer o duelo e a turminha comemora. E Mai fica desacreditado dessa vitória, entende que de fato ele era um duelista forte. A cena final em ambas as obras é com Yami pegando as estrelas e dizendo que o primeiro eliminado era o campeão japonês, e no mangá ele manda o Weevil sumir da ilha, o chamando de inseto. No anime, essa frase foi atribuída a Joey, que o chama de covarde, e fica com a luva de duelo dele. E agora, faltam apenas 7 estrelas para Yami enfrentar Pegasus, e tanto o anime e mangá se encerram por aqui. É interessante entender que o jogo no mangá era mais simplificado, voltado a situações de respostas abstratas e interpretativas. E é claro que, para o card game assim, isso fica muito estranho e traz aquela sensação que estão metendo louco bravo na jogada. Mas só iremos ver duelos mais próximos das regras apenas no arco da Batalha da Cidade, então teremos que tolerar essas jogadas diferenciadas, caso isso seja um incômodo. Mas é isso, duelistas. Semana que vem tem mais e até a próxima. Gacha! E com imenso prazer que finaliza esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!